Depois da Polícia Federal fechar o acordo de delação premiada, a defesa de Mauro Cid pediu liberdade provisória para o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quero conversar então já com o Bruno Pinheiro para ele trazer os detalhes desse assunto e a gente poder jogar para o nosso debate com os comentaristas logo depois. Como é que a defesa de Mauro Cid tem atuado então nesse sentido, hein, Bruno? Conte todos os detalhes agora. Boa tarde. Evandro, vamos lá, eu te conto sim. Ótima sexta-feira quem nos acompanha. Essa é uma resposta muito aguardada que vai vir aqui do STF do ministro Alexandre de Moraes, assim como autorizou a soltura de um assessor do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro na noite de ontem. Após esse acordo ser fechado, é claro que ainda será necessário uma avaliação do Ministério Público. Alguns nomes não são a favor de fechar esse acordo, mas existe uma independência da Polícia Federal em formalizar este acordo, sim. Algumas informações de que o ex-ajudante de ordem já ofereceu várias informações à Polícia Federal. Informações sobre as joias, informações sobre o comprovante de vacinação e informações sobre aquele roteiro, um documento chamado de Minuta do Golpe, que foi localizada na residência de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Claro, a partir da semana que vem, novas oitivas serão realizadas, que é quando o ex-auxiliar de Jair Messias Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, vai começar a responder os questionamentos e explicar o que ele tem de conhecimento. Na sequência, novas operações vão acontecer a fim de chegar realmente e confirmar se é o que esse nome está revelando em depoimento. E é justamente isso, Evandro, que tem incomodado aliados do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, porque eles não acessaram os autos, algumas informações ainda são restritas, e se o que o Cid vai revelar neste acordo firmado com a Polícia Federal. Ele aguarda essa liberdade após esse acordo ser fechado e já confidenciou aos seus aliados íntimos ali que não quer usar a tornozeleira eletrônica quando sair uma espécie do batalhão da Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Acontece que isso é um tipo de medida cautelar que está sendo aplicado de forma geral. E aí, só para finalizar, o que eu ouvi hoje na parte da manhã com assessores e ex-aliados ali, alguns nomes, o que acontecia, de que forma que as conversas aconteciam entre esses assessores do ex-presidente. Eu ouvi que dificilmente eles vão encontrar alguma coisa nos aparelhos celulares, já que as conversas eram realizadas olho no olho, quando esses encontros aconteciam ou no Palácio do Alvorada ou em outro local e nunca no aparelho celular. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Se você tiver novidades ao longo dessa edição, é só chamar a gente aqui que voltamos contigo. Bom trabalho aí em Brasília. Bom, sobre o uso da tornozeleira eletrônica, provavelmente não cabe ao Mauro Cid escolher se ele vai querer ou não, né? Se as pessoas pudessem escolher, provavelmente nenhuma delas usaria a tornozeleira. Mas eu quero falar sobre esse acordo de delação que ele possa fazer com a Polícia Federal. Para que isso aconteça, ele vai precisar delatar aqueles que estão acima dele. E quem estava diretamente acima dele era o ex-presidente Jair Bolsonaro. De que forma que essa delação pode ou não alterar o caminho também da defesa de Jair Bolsonaro em relação aos vários casos dos quais Mauro Cid estaria envolvido, hein, Alan Gani? Vamos lá, Evandro, tem vários pontos aí. Primeiro, em relação à delação premiada, ele tem que oferecer indícios de provas. Ele não precisa ter as provas, mas ele tem que indicar o caminho das provas, aonde encontrar as provas. Aí sim, a delação ela passa a ter uma validade. Caso contrário, ela não serviria para nada. Bom, isso posto, existem aí algumas questões. Primeiro, em relação às joias, né? Se ele mostrar uma interferência direta do presidente Jair Bolsonaro, repito, não é crime receber as joias e ele poderia fazer o que bem entendesse com essas joias. Pode ser algo antiético, ferir normas de conduta, fere a orientação do TCU, mas não existe uma lei sobre isso, portanto não é crime. Em relação se houve ou não interferência em falsificação de vacina, de certificado de vacinação, aí a questão
é mais grave, então a gente precisa de mais informações aí para saber o que aconteceu em relação a isso. Ô, Fábio Piperno, o Alan Gani se ancora aí nessa questão de não haver uma lei específica sobre o caso das joias para colocar que Jair Bolsonaro, independentemente do que tenha feito, não cometeu um crime. Mas quando a gente fala do Tribunal de Contas da União, havia sim uma recomendação do que fazer e que provavelmente Jair Bolsonaro e seu entorno deveriam pelo menos conhecer. Mais uma vez, boa tarde a todos. Uma recomendação de 2016, uma determinação, aliás, expressa aí durante o governo Temer, determinando, então, como cada governante deve se portar em relação a isso. E um dos aspectos que estão lá muito claros é que, no caso, por exemplo, de presentes de valor mais elevado, de presentes ditos personalíssimos, o governante, então, deveria primeiro oferecer isso à União, saber se a União teria interesse ou não em incorporar ao patrimônio público antes dele tentar vender por aí, o que, obviamente, não foi feito. Agora, o CID, ele, então, tem questões a responder em relação aos cartões de vacinação, até porque há uma dúvida em relação a essa última viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos. Ele, como chefe de Estado, em tese, poderia ir para lá sem que ele fosse obrigado a exibir esse cartão de vacinação. Só que ele viajou no penúltimo dia de governo. Então, ele, obviamente, não foi em missão. E como ele permaneceu mais tempo por lá, então há uma dúvida se até para circular pelos Estados Unidos e para retornar ao Brasil ele teria ou não que portar esse cartão de vacinação. Outra coisa, já foram exibidos vários diálogos a partir do celular do coronel Cid com pessoas que claramente pregavam um golpe, claramente queriam saber de estratégia, de quem ia entrar, gente falando que inclusive tinha lá apoiadores, enfim. Então, ele tem que responder sobre isso também. Por exemplo, Lawande foi lá na CPI e falou, olha, eu defendi e tal, enfim. E aí vai se investigar, então, o que é que ele pode oferecer em relação a isso? Nessa questão em relação à minuta que tinha de um golpe, eu não vejo nenhuma ligação daquilo com o que ocorreu no dia 8 de janeiro. Tem que estabelecer uma relação concreta, até porque o dia 8 de janeiro nem golpe foi um ato de vandalismo. Até porque, Piper, no planejamento de um crime, ele não é crime. Pode ser uma conduta imoral, mas crime não é. Bom, e em relação à intentona bolsonarista, então tem gente como o Lawande... Intentona para você, para mim, vandalismo. Para a maior parte da população, intentona... Que maior parte da população? É porque, afinal de contas, os inescrupulosos bandidos que foram lá. Agora, em relação aos inescrupulosos bandidos, primeiro, então o Cid tem que falar o seguinte, eles orquestraram, ou eles só me falaram que pretendiam, ou eles orquestraram, me falaram que pretendiam e o ex-presidente estava de acordo. Que foi, Segre? Para a delação premiada funcionar, a pessoa deve observar e declarar todos os delitos em que ele esteve comprometido. Inclusive, então, pode ser que, caso de fato esse acordo seja feito, que os depoimentos sejam feitos também em vários dias, porque teria muita coisa para trazer, para apresentar, para falar para a Polícia Federal. Isso explicaria, Evandro, porque não necessariamente deveria guardar relação o dia 8 de janeiro com outras questões. Se for um delito que ele entende que cometeu, a Polícia Federal caracteriza como delito, ele deve ter a obrigação de fazer, porque senão o acordo seria descartado. Mas eu gostaria, Evandro, de trazer uma palavrinha que a gente vai começar a usar muito a partir de agora, chama dissonante cognitivo militante. É aquele que não importa o que veja, não importa as provas que tenha, não vai acreditar. De um lado, ideologicamente falando, e do outro também. E hoje lia vários portais, aqueles esquerdistas raiz, dizendo agora o Bolsonaro vai terminar preso, porque o Mário Cid vai falar. E eu fui puxando e convido a nossa audiência a fazer a mesma coisa. Delatores que comprometeram o presidente Lula na época da Lava Jato. Olha, só alguns nomes, porque senão vai passar uma hora.
Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef, Luca Paz Júnior, executivos da Toyo Cetal, Pedro Barusco, Gerson Almada, Néstor Cerveró, Fernando Baiano, Alexandre Romano, Eduardo Leite, Danton Avancini, Delcido Amaral, Sérgio Machado, João Santana, Mônica Mauro, Antônio Palocci, não vou, só alguns. 11 executivos da Andrade Gutierrez, da JBS, da Consist, da Andrade Gutierrez, da OAS, um monte, UTC. E estamos preocupados porque o Mauro Cid vai declarar? Não tem problema. Bom, vai terminar como? Provavelmente preso, depois vai mudar alguma determinação da corte. Lembrando, o presidente atual foi inelegível no passado, só que por outro caso, né? Era ficha limpa. E terminou presidente. Então, quando a gente lê todas essas, e convido a nossa audiência a fazer, você vai ver que a quantidade de delatores que comprometeram o presidente era absurda, uma lista interminável. E a esquerda está feliz porque tem um Mauro Cid que provavelmente vai comprometer o Bolsonaro. Deixa rolar, a investigação está começando. E quando a gente fala provavelmente, é provavelmente ou não, porque a gente precisa aguardar, né? Porque a defesa de Mauro Cid, por exemplo, já deu várias diferentes versões do que faria. Confissão, delação não, agora delação sim, ele vai falar, não vai, ele vai entregar, ele vai assumir a culpa sozinho. Só depois que esse acordo estiver firmado é que a gente vai poder trazer essa certeza aqui para você, se Mauro Cid vai declarar ou não aqueles que estariam acima dele, que teriam dado ordens a ele para essas irregularidades que estão sendo investigadas. Agora, eu quero trazer também um relato do ex-secretário de comunicação da presidência de Bolsonaro, que é o Fábio Weingarten, e publicou uma frase. A gente tem aqui para trazer a publicação que foi feita por ele nas redes sociais, justamente dando essa indireta aí, sem citar Mauro Cid, mas colocando aqui. A quem possa interessar em pleno feriado de 7 de setembro, completamente esvaziado, não há o que delatar. E ele coloca delatar no que a gente chama de caixa alta, né? Em letras maiúsculas, dando destaque aqui para essa palavra. Não há o que delatar, diz Fábio Weingarten, ex-secretário de comunicação do governo de Jair Bolsonaro, atual advogado também do ex-presidente. Como que vocês veem essa participação, essa manifestação do Fábio Weingarten? Mauro Cid não teria de fato o que delatar sobre Jair Bolsonaro em Alangane, mesmo diante da proximidade que ele tinha e do dia a dia que ele acompanhava tão intensamente do ex-presidente? Olha, em relação a joias, pode ser que ele fale sim, eu recebi uma orientação do Jair Bolsonaro para vender as joias. Bom, novamente, não é crime. Concordo com o Piperno, tem uma orientação clara do TCU, mas orientação do TCU não é lei. Então, ele pode falar algo nesse sentido, mas não deveria responder na justiça por isso. A tentativa, né, vamos agora na outra situação, a tentativa de trazer as joias sem passar pela Receita Federal. O assessor do ministro Bento Albuquerque, depois o Mauro Cid tentando dar uma carteirada. Vamos supor que o Jair Bolsonaro teve participação nessa tentativa de dar uma carteirada. Também é um crime pequeno, que tem 4 anos de prisão, mas na prática ninguém vai preso por conta disso, é um crime de descaminho, porque tem aí a pena restritiva de direito, você vai acabar dando cesta básica, uma multa, etc. e tal. Onde que pode comprometer, mas eu não vejo sentido. Por que o Jair Bolsonaro, Evandro, teria algum incentivo para fazer isso, dado que ele poderia viajar sem o comprovante de vacinação? Seria aí em relação a isso. Se ficar provado, se ele falar alguma coisa nesse sentido, que houve uma interferência ao Jair Bolsonaro para adulterar comprovante de vacinação, aí sim é um crime grave. Mas, por enquanto, também não vejo o porquê que o Jair Bolsonaro faria isso, dado que ele poderia viajar sem. Portanto, acho que o tweet tem coerência. Para trazer mais apuração sobre esse assunto, eu quero falar também com o Cláudio Dantas, que está lá em Brasília e vai dividir a tela comigo agora. Dantas, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no 3 em 1. A gente está falando muito sobre possibilidade de confissão, que foi o que foi apresentado ali pelo advogado de Mauro Cid há certo tempo, que seria diferente de delação. Como é que fica agora? Seria uma necessidade de confissão, mas que a Polícia Federal gostaria de propor um acordo de delação, ou é ao contrário? Tenta desvendar essa história pra gente aqui ao vivo. Então, vamos lá. A gente tá com uma limitação técnica hoje aqui no estúdio, mas muito boa tarde, Cine, boa tarde à nossa bancada e a toda a audiência. O que se vinha tratando, né, pelos advogados do Mauro Cid, os novos advogados, a confissão.
justamente a confissão. Qual é a diferença? Confissão não é delação. Confissão você simplesmente entrega, você admite os crimes que cometeu, mas você não entrega ninguém acima de você, que é justamente aquilo que a delação faz, né? Qualquer delação, para você conseguir que ela se viabilize, é justamente você entregar os crimes de alguma organização criminosa, alguém que está acima, o mandante, efetivamente, desses crimes. Então, o que está acontecendo aí é uma tentativa de se transformar uma confissão em delação. Então, a gente precisa deixar claro, porque não há nenhuma manifestação oficial de nenhuma autoridade, nem da Polícia Federal, nem do Ministério Público, nem do Judiciário, sobre exatamente aquilo que está sendo negociado. O que se tem são informações em off que saem pela imprensa, mas que precisam ainda ser confirmadas oficialmente. Então, a gente sabe que tem muita especulação, tem muito desejo, né, muita vontade de se efetivamente ver ali. Tem uma boa parte da imprensa, uma boa parte do judiciário, uma boa parte da política, do mundo político, que quer ver o Jair Bolsonaro preso amanhã. Então, é natural. E esse tipo de informação acaba alimentando especulações nesse sentido, na narrativa de que houve ali uma ordem, né, para o cometimento desses crimes, né, da questão das vacinas, aí, dos certificados de vacina, da questão das joias, e tudo isso, por enquanto, não há nada efetivamente que, vamos dizer assim, que corrobore isso, né? E a delação, caso ela venha realmente a ser negociada, o Mauro Cid ele precisa provar que recebeu essa ordem. Não basta ele dizer, ele vai ter de provar que houve uma ordem direta do presidente da República para que ele procedesse aquilo que o STF considera crime. Que a gente também aí tem um debate bastante polêmico sobre o alcance aí dessas ações e o enquadramento legal de cada uma dessas ações. Mas o fato é que ele fez uma confissão. Ele confessou depois aí, por mais de 10 horas, num dia desse, depois no outro dia por mais um pouco, e isso está longe de ser ainda uma delação. É preciso esperar. Muito obrigado pelas informações, Cláudio Dantas. Daqui a pouco conversamos mais sobre outros assuntos e temas aqui dessa edição do 3 em 1.